Sexta leitura da Parashá de Vaikra. E se uma alma comum, a gente falou no Rumash de ontem, quando um líder peca, mas se uma alma comum pecar sem querer do povo da terra, ou seja, qualquer um, e fez uma das mitzvot, uma das proibições de Deus, que não era para ser feito, e ele tem uma culpa nisso, está explicado que mesmo um pecado sem querer tem uma certa culpa. E quando ele descobriu que ele pecou, que ele achou que aquilo era permitido, e agora ele descobre, então ele deve levar um korban, uma cabrita inteira sem nenhum defeito, fêmea, sobre o pecado que ele pecou. Ele vai fazer a semirá com a sua mão sobre a cabeça do ratá, desse animal que vai ser oferecido como korban pelo pecado, e fazer a shechitá no local da olá, ou seja, tem que ser no norte. E vai pegar o cohen do sangue e vai jogar nos karnot mizbeach, nas protuberâncias do mizbeach do sacrifício, e o resto do sangue, o que sobrar depois disso, joga na base, tudo como a gente viu antes. E, obviamente, a gordura, toda aquela parte deve ser tirada, como se tira do Zevach HaShelamim, como a gente falou nos Rumash da nossa Parashá, e o Kohen vai queimar aquilo no Mizbeach como um cheiro prazeroso para Hashem, e com o trabalho do Kohen ele vai fazer o perdão e vai ser perdoado para a pessoa que pecou. Assim como foi tirada a gordura do Shlamim, igual o que a gente falou do bode do Shlamim, que a gente sabe que tem uma diferença quando é bode e quando é carneiro, que no bode não tem a cauda. Agora, se a pessoa quer levar como korban de hatat do carneiro, da ovelha, aí ele deve também levar uma fêmea inteira, sem nenhum defeito, deve trazê-la. E vai apoiar também suas mãos sobre a cabeça do korban hatat, vai fazer feita shechitá le hatat com a intenção de korban hatat no local onde é feito a olá, ou seja, no norte. Le hatat, ou seja, que a shechitá tem que ser com a intenção de korban hatat. E o Kohen sempre fala, a pessoa vai fazer isso, o Kohen vai pegar, ou seja, a shechitá pode ser feita por alguém que não é Kohen. A partir de pegar o sangue e jogar, só o Kohen pode fazer isso, e ele vai colocar nas protuberâncias do mizbeach grande, e o que sobrar vai jogar na base do mizbeach. E todas aquelas gorduras vai ser tirado igual como é tirado do shelamim, no caso do kesef, no caso da ovelha, que é com a cauda, e o Kohen vai sacrificá-las no mizbeach sobre o fogo de Hashem, sobre aquela fogueira feita no altar. E fazendo esse processo, o Kohen está perdoando a pessoa pelo pecado que ele fez, e a pessoa vai ficar perdoada. Obviamente tem toda a reflexão e a techuvá junto. Como foi tirado da ovelha, ou seja, igual lá no shelamim, a gente falou que além de todas aquelas gorduras tem também a cauda, aqui também no hatat, que é por pecado sem querer, se a pessoa optar por levar uma ovelhinha, tem que também tirar a cauda junto com as outras partes para queimar no mizbeach. Sobre os fogos de Hashem, ou seja, sobre as fogueiras que estão feitas ali para Deus, lá no altar. Agora, a Torá vai contar para a gente uma lista de alguns pecados que o korban deles, em vez de ser o korban hatat, é o korban chamado ole veored, sobe e desce. Quer dizer, um korban que vai depender com a situação financeira da pessoa é maior, se a situação financeira é menor, então é menos coisa que a pessoa tem que levar, o mais barato. Quais são essas situações? Quando uma alma pecou, que ela escutou a voz de um juramento, Alá, quer dizer maldição, mas aqui o sentido é um juramento, que ele testemunhou, ele viu, ele sabia de alguma coisa, e ele não contou, então ele vai aguentar o pecado dele, ou seja, ele era testemunho, ele viu alguma informação, viu alguma coisa acontecendo, e fazem ele jurar, se ele sabe algum testemunho, ele jura, e na verdade ele tinha como testemunhar e não testemunhou. Ou um outro caso, uma alma que ela tocou em algo impuro, ou no animal, um corpo, um cadáver de um animal silvestre impuro, ou benivlad behemat meal, de um animal comum, doméstico, impuro, ou até num corpo morto de um inseto, alguma coisa assim, e ele não sabia, ele ignorou, ele esqueceu que ele tinha essa impureza e acabou entrando no templo ou comendo alguma coisa sagrada, estando impuro, e ele está sendo culpado por isso, de uma certa maneira. O nefesh etigá, e depois que ele tocar na impureza, ele vai comer do sagrado ou entrar no Beit HaMikdash, que é uma coisa que, se fosse proposital, seria careta. E aqui, sem querer, tem esse korban ole veored. Venelam mimeno, e se sumiu dele, está oculto dele essa impureza, ou seja, ele esqueceu que ele se impurificou, e agora ele fez o errado de comer o sagrado ou entrar no Beit HaMikdash, que é sagrado. Outra opção, a pessoa que tocar em alguma impureza de ser humano, todas as impurezas que pode se purificar com ela, e ele esqueceu dele aquela impureza, e depois ele descobriu, e ele está culpado, não está lembrando que ele entrou no templo ou fez alguma coisa errada. Tumat Adam é a tumá de morto, tumá de ser humano, tocou no morto. Para todo tipo de tumá, mesmo se for de zav ou zavá, que são situações que a pessoa está impura, que se tocou neles também fica impuro. A sheritma, de novo, que se fica impuro, tudo são linguagens que vêm incluir mais casos. Se a pessoa tocou, alguém que teve relação com humanidade.
Nela vai incluir novamente um outro caso, quando a pessoa engole uma ave kasher que foi morta sem ser kosher, a pessoa engole isso, ela recebe uma impureza e aquilo ali se ocultou dela, ou seja, ele esqueceu da tumá, ele sabia inicialmente que ele tinha tocado naquela situação, tinha tocado no morto ou uma dessas coisas que a gente falou e depois ele esqueceu. Nesse caso tem esse korban. Vê Hashem, ele fez de errado de comer o sagrado ou entrar no Beit HaMikdash. Então a primeira opção que a gente falou, no caso que a pessoa tinha como jurar, tinha como testemunhar alguma coisa e ela não testemunhou, fizeram ela jurar que ela não sabia nada e ela na verdade sabia. Outro caso, a pessoa que estava impura, esqueceu as impurezas e acabou entrando no templo ou comendo um korban. E um terceiro caso agora, a pessoa que ela jurou, expressando na sua boca, nos seus lábios, para mal ou para bem, ou seja, para se privar de alguma coisa ou para se beneficiar de alguma coisa. Tudo que a pessoa vai expressar no juramento e ele esqueceu desse juramento, e depois ele sabe, ele lembra que do juramento ele está culpado por uma dessas coisas, tipo assim, ele jurou que não ia comer trigo, e depois ele lembrou que ele jurou e ele tinha comido, então ele sem querer acabou transgredindo o juramento dele. Bisfataim nos lábios, ou seja, não no coração. O juramento no coração não tem essa obrigação da pessoa. Lehará de fazer mal para si mesmo, né, para os outros. A pessoa não pode jurar fazer mal para os outros. A pessoa jura, eu não vou comer trigo, eu não vou comer uva, alguma coisa assim. Ou fazer bem, tipo, vou comer tal coisa, ou vou dormir, não vou dormir, qualquer coisa desse tipo. Tudo que foi expressado, mesmo para o passado, eu juro que eu não comi uva. E depois ele percebe que na verdade ele sim tinha comido, ou ele jura que não vai comer uva, e ele esquece do juramento e come a uva e depois ele lembra que ele transgrediu sobre o seu juramento. Todos esses casos que a gente falou até aqui é o korban olé ve'ored, esse korban que a gente vai explicar, que sobe e desce de acordo com o nível econômico que a pessoa tem, como vai explicar aqui daqui a pouco. Agora, no caso de juramento que tem negação de dinheiro, de valores, já não é esse korban, é outro tipo de korban, é o korban Hashem. Então, nesses que a gente falou até aqui, a pessoa que podia testemunhar, a pessoa que entrou impura no templo, a pessoa que jurou em falso, né, ou transgrediu o seu juramento, a pessoa que está culpada em uma dessas que a gente falou aqui, ela vai confessar pelo seu pecado e vai trazer um korban de Hashem para Hashem pelo pecado que ele fez. Nesse caso vai ser uma fêmea, pode ser ou uma ovelha ou uma cabrita como hatat, e o Cohen vai perdoar do pecado dele. Isso é o nível olê, o nível mais alto. A pessoa tem dinheiro para levar uma cabrita ou uma ovelhinha. Agora, se ela não tem dinheiro, se a sua mão não alcança o suficiente para ter esse filhote de animal, então ele vai trazer 2 rolas ou 2 filhotes de pomba para Hashem, uma sendo hatat, uma sendo olá, que é o tipo de sacrifício. E o Cohen vai trazer eles, primeiro vai fazer o korban de hatat, né? Uma das rolas ou uma das filhotes de pomba vai ser como hatat, e ele vai cortar a cabeça da ave próximo à nuca, sem separar. Vamos já explicar. Malak é quando é feito com a unha do Cohen e é feito, em vez de ser pelo lado do pescoço, pelo lado da costa, pelo lado da nuca, né? Quer dizer, é no pescoço, mas pelo lado de trás, próximo à nuca. Mimul orpô, na frente da nuca. E obviamente isso não serve fora do Beit HaMikdash, isso era permitido no korban. Ele vai fazer o hatat rishoná primeiro o de hatat, por que o do hatat depois o de olá? Porque isso se parece um exemplo de uma pessoa que entrou para apaziguar o rei. Primeiro ele vai lá e apazigua, depois vem o presente. Então o hatat, que é para apaziguar, e depois o olá, que seria o presentinho depois. Ele diz para não separar. Na verdade, essa meleká ele só cortava um dos 2 sinais, ou o esôfago ou a traqueia, porque para não separar a cabeça do resto do bicho. Oref é a nuca, né, a parte alta da cabeça, próxima ao pescoço. Aqui a gente está falando que ia ser no pescoço, próximo à nuca, ou seja, parte de trás do pescoço. E ele vai atirar do sangue do hatat sobre a parede do misber, e o que sobrar ele vai espremer na base do misber, ele é o korban de hatat. Ou seja, aqui ele usou 2 expressões, rizá, azá, que é, né, jogar o sangue, e imatzê, que é espremer. No korban de olá ele não faz necessário somente mitsui, somente o espremer o sangue. No hatat precisou também jogar e também espremer. Ele segura ali na nuca onde foi cortado e atira o sangue ali, o sangue cai no misber. Hatat, ele é um korban de hatat, ou seja, se for com intenção é kasher, se não for com intenção de hatat, tá passulo. E o segundo, outra rola, outro filhote de pomba vai ser como olá, né, que é a oferenda para Deus, kamishpat, como a lei, e o Cohen vai perdoar com um processo pelo pecado que a pessoa fez, e a pessoa vai ter o perdão através do processo do korban. Kamishpat, como assim, como a lei que já foi falada na olá de ave, que está escrito no início da paraxá, quando a pessoa quer doar uma olá de ave, está escrito lá toda a lei, como é que funciona. Lá naquele caso tem que sim cortar o esôfago e a traqueia.
De qualquer jeito, a olá ele vai fazer igual a olá de doação, essa olá aqui de pecado. No Rumash de amanhã a gente vai ver uma terceira situação que a pessoa não tem dinheiro nem para pagar as rolas ou os filhotes de pomba, que aí vai oferecer uma oferenda de trigo.